O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, registrou expansão de 2,5% em 2025 na comparação com o ano anterior. O desempenho foi puxado principalmente pela agropecuária, indústria e serviços. O resultado oficial de 2025 será divulgado apenas em março pelo IBGE. Mas os números de hoje mostram um cenário mais positivo. O Ministério da Fazenda também estimou, neste mês, uma expansão de 2,3% para o Produto Interno Bruto de 2025. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país e serve para medir o comportamento da economia nacional. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo aqui no Hora News. Olá, Daísa, prazer estar com vocês aqui novamente. Professor, quais fatores explicam essa desaceleração do crescimento econômico, hein? Veja, no ano passado nós crescemos, ou melhor, no ano passado não, em 2024, nós chegamos a crescer 3,7. Agora deu no ano inteiro 2,5, mas tem um ponto importante aí. Esse 2,5 foi o ano inteiro. Setembro, outubro e dezembro, mês a mês, o PIB chegou a cair. Então nós estamos num processo de desaceleração da economia. Aí você fala, mas isso é um problema? Veja, é um problema que o Banco Central quis implementar, porque a gente estava com uma inflação mais ou menos de 4,1% desancorada, e a nossa meta de inflação é de 3%. Então, o que estava acontecendo? O consumo estava crescendo mais do que a capacidade produtiva. Então, o Banco Central puxou a taxa de juros para 15% e agora, obviamente, política monetária, ele tem uma defasagem. Você pisa no freio agora para ter um efeito na economia dali 9, 12, 15 meses. Estamos sentindo o efeito agora e vamos ainda sentir em 2026. Tanto é que o mercado esperava um crescimento de 2,3, foi melhor porque foi para 2,5, mas mês a mês foi 0,2. Isso porque quem salvou a pátria foi o agronegócio, que chegou a crescer mais de 13% no ano aí. E se não tivesse esse crescimento do agronegócio, o crescimento anual teria sido de 1,8%. Então, mais uma vez, o agro ajudando. E a taxa de juros, a despeito de estarmos praticamente em pleno emprego, veja, você tem setores como indústria, serviço, que tem, como a gente diz no economês, uma elasticidade, ou seja, que depende muito do crédito, acabou sendo prejudicado, crescendo 0,2% a 0,3% indústria e serviço. Mas, para um ano que estava com uma taxa de juros de 15%, crescer 2,5%, não é de todo ruim. Principalmente agora que nós estamos num cenário onde o Banco Central já contratou uma queda da taxa de juros já em março. A brincadeira é saber se vai ser 0,25% ou 0,5%. Mas de 15% para 12,25% até o final de 2026 é o que a gente espera aqui para o ano que nós estamos vivendo já. Eu ia falar no ano passado, mas nós já estamos em 2026, né? Tudo bem, professor. Assim, é uma diferença considerável, né? De 15% para 12,5%, não é mesmo? Agora, assim, essa queda que o senhor mencionou aí de 0,2% em dezembro, indica uma tendência de enfraquecimento da atividade ou pode ser, foi, né, só um movimento ali pontual? Não foi um movimento pontual, porque setembro, outubro também já havia caído. E o problema é você cair em dezembro. Dezembro é Natal.
Dezembro é época de Natal. Então você tem, vamos supor, em economia você tem 2 natais no ano, que é o Dia das Mães e o Natal verdadeiramente, que é onde você vende mais. E é onde você teve um decréscimo da economia. Então, a economia está enfraquecendo, que é o objetivo do Banco Central. Se você ler a ata do Copom, Comitê de Política Monetária, mostrando que existe um crescimento do consumo além da produção. Então, a economia é simples. Se você consome mais do que o Brasil é capaz de produzir, o preço acaba subindo. Como o Conselho Monetário Nacional, estabelecido pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, estabeleceram que a meta da inflação é 3%, e a nossa inflação fechou um pouco dentro da meta superior, mas ainda além da meta de 3%, requer ainda uma restritividade monetária. Porque é importante saber que o Banco Central busca a meta 3%, e a gente ainda espera uma inflação de 3,9%. Aí briga, olha, mas 3% é muito pouco. Bom, foi o governo que decidiu ter uma meta de 3%. Cabe ao Banco Central utilizar os instrumentos para atingir a meta que o próprio executivo decidiu, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. E é aquela coisa, quem já tomou bezetacil, taxa de juros alta dói mesmo. Dói, e aí que está. Você precisa tomar essa injeção para que a economia cresça menos e você não consiga repassar o aumento de preços para toda a cadeia produtiva, para toda a cadeia consumidora e chegar na meta de inflação de 3% que foi definida pelo governo. Há pouco o senhor falou aí dos setores, o tanto que influenciou, não é mesmo, nesses números em 2025, dos setores, né? Indústria, serviços, agro, esses setores, como que esses setores influenciaram os números de 2025? E aí o senhor, né, destacou aí o agro, eu gostaria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais. Mais uma vez, o agro foi fundamental para a gente alcançar um número significativo, vamos dizer assim. Sim, desses 2,5%, apenas 1,5% só, se a gente abrir, veio da indústria. 2,5% veio de serviços e, pasme, 13% veio da agroindústria. Então, de novo, foi a agroindústria que ajudou o Brasil a ter um crescimento acima de 2%. Como eu falei, se não fosse a agroindústria, um crescimento ao redor de 1,5% e 2,5%, nós teríamos um crescimento do PIB computado pelo Banco Central, não pelo IBGE. O IBGE ainda não soltou o número final de 2025, agora o número do Banco Central ficou em 2,5%, como você mesmo disse, puxado muito mais pelo agro do que indústria e serviço, a despeito de estarmos em pleno emprego. Mas serviço e indústria, ela depende muito da taxa de juros, principalmente a indústria, principalmente o comércio varejista. O que não depende muito da taxa de juros, depende mais da renda. Supermercado, hipermercado, porque você não compra com crédito, mas comércio do varejo, depende muito do crédito. Você vai comprar televisores, máquinas, equipamentos, depende do crédito. E o crédito está uma taxa de juros de 15%, que é muito alta, e o brasileiro já está muito endividado. Só para ter uma ideia, Daísa, de cada R$100 que o brasileiro ganha, R$26 ele paga para o banco de amortização e juros da dívida que ele toma. Então, para você ter uma ideia, o brasileiro não é muito endividado, mas o custo do endividamento o torna muito endividado, porque se você comparar com os outros países, ele fala, mas eu não sou muito endividado, mas o custo de endividamento come 1/4 da renda do
trabalhador brasileiro por causa da taxa de juros e também pelo prazo. Se você pega os países maiores, você consegue fazer um crediário de 5, 10 anos. Aqui, um crediário de 1, 2, 3 anos é uma dificuldade, né? Professor, serviços 1,5% e agro 13%. Uma pergunta que eu vou, uma pegadinha para o senhor. Por que todos os setores não crescem da mesma forma? Por que o crescimento não é parecido, pelo menos não tem essa diferença enorme, não é mesmo, em todos os setores e também em todas as regiões? O agro não depende tanto da taxa de juros, claro, pode depender um pouco, mas ele depende muito mais das momento de plantação, do momento de colher e das exportações, ao passo que a indústria serviço é taxa de juros na veia. Então a taxa de juros pega muito mais a indústria serviço do que o setor agro. Do setor agro, você pegou a semente, plantou, colheu, isso significa produto interno bruto. Então, ele tem o impacto da taxa de juros, mas não tão sofre um impacto como o setor industrial e o setor varejista, que cresceu bem menos, né? 1,5% e 2,5% com 13%. E o senhor acredita que esse crescimento do agro vai continuar aí, vai se estender ao longo de 2026? Veja, não dá para a gente falar que todo ano o agro vai crescer 15%, 14%, 13%, 20%. Por quê? Não quer dizer que o agro está mal. Vamos supor, você produziu 100 milhões de toneladas de grãos. Se você produzir 100 milhões de toneladas de grãos, que é grão para dedéu, você cresceu zero, porque é o crescimento. Então é importante que você cresça 15% a mais do recorde que você cresceu em 2025. Então é muita coisa que você fica dependendo do agro. A economia brasileira, com a taxa de juros, oxalá, comece a depender mais positivamente da indústria e do serviço do que as mudanças climáticas. De que se eu produzir, eu vou conseguir ter, porque aí já não é mais política econômica, aí é plantação na hora exata e poder colher. Então eu preciso industrializar e ter outros motores de crescimento e não depender onde eu não posso depender totalmente. Ele é simplesmente eu produzir, bati recorde, mas agora o Brasil, para continuar crescendo, pede que eu bata novo recorde em 2026. Aí fica difícil. Então a gente precisa ter outros motores de crescimento que não só o agro. Tomara que consiga crescer, mas crescer nesse ritmo de 15%, 20% é um pouco mais difícil. Por isso que a gente espera 2026 um crescimento um pouco menor. Mas será que pode acontecer? Não pode acontecer? Veja, a economia é uma ciência social. Pode acontecer muita coisa, pode acontecer a guerra do Irã, pode acontecer a invasão da Groenlândia, pode acontecer a guerra da Ucrânia, pode acontecer Trump. Hoje, dadas as informações disponíveis, nós esperamos que o Brasil cresça pelo menos 1,8% em 2026, entre 1,8% e 2%. É 0,5% abaixo, porque o efeito da taxa de juros ainda vai ser sentido a despeito de cair. Como eu disse, taxa de juros, política monetária, acaba impactando com uma defasagem, porque até bater no banco, o banco diminui a taxa de juros, a empresa pegar um empréstimo com menor taxa de juros, isso leva uns 6 meses, 9 meses para surtir efeito na economia real da Isa. Tudo isso se movimenta, não é mesmo? A economia brasileira toda se movimenta também com todos os acontecimentos que estão aí, né? Todas as ações que acontecem no mundo, com a política internacional também. Como que o desempenho do agro, né? O senhor estava explicando, ele influencia no PIB, mas também influencia na geração de empregos?
Influencia muito. Quando a gente fala agro, nós não estamos falando, quer dizer, nós estamos falando agro só, né? Mas o agro, ele tem uma dissipação do impacto em vários segmentos econômicos. Então a gente pode falar serviço e comércio subiu 1,5, 2, também em parte por causa do agro. Por quê? Porque se você está fazendo o agro, ele cresce 13%, eu vou comprar máquinas e equipamentos. Eu vou ter que transportar grãos. Eu vou viajar. Eu vou contratar mais gente. Essa gente vai almoçar, vai jantar e vai ficar em hotéis. Então, mesmo o agro, ele tem um impacto que espalha para outros segmentos da economia. Por isso que a gente fala, se eu tirar só o agro, mas o agro também impactou indústria e serviços de uma forma indireta. Por exemplo, o cara está dirigindo um automóvel, ou melhor, um caminhão. Ele precisou comprar um caminhão, precisou comprar uma retroescavadeira, um trator, alguma coisa, pneu, contratou mais gente. Essa pessoa vai comer mais, essa pessoa vai viajar mais, vai ter mais consumo, vai comprar mais eletrodoméstico. E isso ajuda no emprego, que nós já batemos recorde de 5,1. Então está na hora de nós não dependermos tanto assim do agro, porque ele não pode fazer sempre o milagre. Que bom que fez, que ajudou, mas é importante que a indústria comece, com menor taxa de juros, a dar uma contribuição maior no crescimento econômico, fora os impactos secundários do agro, que também é bem-vindo, óbvio, né? Sim, claro, sempre bem-vindo. Muito obrigada pela explicação, viu, professor? Entendemos, né? O agro é importantíssimo, mas outros setores também precisam apresentar esse crescimento significativo, né, para melhorar a situação. Agora, na prática, professor, para quem está assistindo a gente, o Hora News agora, às 5h29, explica para a gente, assim, na prática, o que significa o PIB crescer mais rápido ou mais devagar para o bolso do brasileiro, para aquele assalariado que faz as continhas no fim do mês? Nem todo mundo ganha com o PIB crescendo. É importante deixar claro o seguinte: PIB é renda, é produto interno bruto. Por exemplo, eu vou cortar o cabelo de alguém. Claro, ninguém vai cortar meu cabelo, né? Porque eu já sou careca. Eu vou lá e cobro R$100 para cortar o cabelo dessa pessoa. Eu não faço mais nada. Cobro R$100. Então, o PIB do país foi de R$100. Quanto foi a minha renda? R$100. Então, alguns economistas falavam, a gente não come PIB. A gente come PIB sim. Produto Interno Bruto significa renda para as famílias. Claro, existe distribuição não equitativa de algumas famílias. Umas ganham mais, outras menos. Mas o país, quando vê o PIB crescer, a renda do brasileiro como um todo cresceu 2,5%. Não necessariamente a renda dessa família pode ter crescido 10%, a renda da outra família ter caído 4%. Na média, a renda do Brasil cresceu 2,5%, porque, como o próprio nome diz, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que eu fiz dentro das fronteiras do meu país. Por isso que não entra importação. Apesar de nós fazermos investimento, se eu compro, por exemplo, vamos supor aqui numa ideia, um avião da Embraer, que agrega uma bruta de uma renda. Sim, mas 70% do avião da Embraer é de bens importados. Eu não produzi aqui dentro. Então, eu quero saber o quanto eu gerei de renda aqui dentro, independente de quanto eu importei de renda lá fora para ajudar a fazer a renda aqui dentro. Então, é o produto interno bruto, é a renda das famílias. O Brasil fica mais rico 2,5%.
A gente queria um 5,5, 6, como é o número da China ou da Índia. Mas temos algumas lições de casa para fazer ainda, Daísa.